dia. Como vai? Então já estão chegando, bom dia. Café para todos. Obrigado pela presença. Então hoje nós iniciamos a nossa maratona de lives e vamos cuidar do nosso novo livro, nosso novo curso de processo penal, tá? Pela editora Noesis. Tá muito legal, né? As estratégias da live e das lives, são 41 lives. Por que 41? Porque o livro está separado em 41 capítulos. Então, é uma novidade ótima. Para quem tiver o livro, tem acesso a videoaulas, uma videoaula por capítulo, com o objetivo de dar acesso, né, um acesso ao conhecimento. E hoje nós vamos tratar do capítulo 1. Então, é a nossa live inaugural. Lembro que vai haver um sorteio. Esse sorteio será conduzido pela editora. E para a pessoa participar do sorteio, a gente vai pedir que participe da live, né? Então aqui quem está presente irá participar do sorteio e, além disso, enviar um e-mail com os dados para que a gente possa enviar o livro para quem ganhar, né? Então os dois critérios seriam esses: participar da live e enviar um e-mail para aquele endereço que nós colocamos no nosso perfil de Instagram. Então, vai lá, envia o e-mail e participa da live. Eu queria também pedir para que envie aquele aviãozinho para os amigos, para que participem, faz aquele lembrete, olha, a live começou, Rosmar está lá, e eu queria já deixar os meus registros aqui de agradecimento pelo apoio. O livro, gente, ele está bem estruturado, né, em termos de organização, para dar potência de resultados em relação a assuntos que você não encontra em outro, né? Então, o perfil, né, o propósito foi muito didático, com uma estrutura objetiva. Então, você pega o sumário está super dividido. Então, no sumário são 34 páginas só descrevendo cada um dos capítulos. Os capítulos curtos, porque às vezes um capítulo longo em um livro torna maçante a leitura, e o objetivo é tornar o livro palatável, né? Ser um livro de cabeceira, ser um livro adotado na graduação, adotado na pós-graduação, e também um livro profissional, né? Para quem desejar ter potência na hora de, por exemplo, advogar, você ter um material sério, com uma linguagem clara, bem escrita e cuidadosamente preparada. Então nós tivemos esse objetivo, né? Eu agradeço muito ao apoio da editora Noesis, que foi fundamental, porque além do nosso sumário, você tem ao final um índice remissivo, né? Então, eu tenho muita saudade dos livros que tinham índices remissivos, né? E a gente hoje não vê os livros com índices remissivos. O nosso tem um índice remissivo por artigo e um índice remissivo por assuntos, né? Então temos livros que não tem esse elemento, né, que é um elemento, a nosso ver, essencial para o aprendizado e essencial para o trabalho. Então, se a pessoa, por exemplo, quiser ter acesso à audiência de custódia, né, ao que eu falei sobre a audiência de custódia, você tanto pode ir no sumário, como você pode ir no índice por assuntos, como você pode ir no índice por artigos, né? Se tem menção no artigo 310, você vai lá no índice por artigos e encontra o que eu falei sobre o 310. Se quer sobre a audiência de custódia, tem aqui o assunto. Mas muito mais do que um manual com todo o conteúdo de processo penal, e a gente fez questão de ter uma parte exclusiva para os conteúdos tradicionais abordados em qualquer manual. Então temos uma introdução à análise do direito processual penal com os gatilhos essenciais para você dominar a nossa disciplina, né? Então, é um prazer estar compartilhando café aqui com vocês, viu? Tá? Então, essencial, né? Eu chamo de gatilho, porque você tem
a relação entre os assuntos, desde a parte introdutória, que tem uma estrutura de teoria do direito que você não encontra similar do gênero. Então, não vai ser necessário você tentar gravar os assuntos. A gravação, a memorização, a capacidade de memorizar, a capacidade mnemônica em relação aos assuntos, ela virá. Ela virá porque, se você tiver uma estrutura bem formada, relacionando isso em cada um dos capítulos, ao final como se fosse uma luz, né? Uma grande luz, clareando todo o seu percurso de estudos. O livro tem 1056 páginas, né? Então é um conteúdo bem razoável, mas ao mesmo tempo ele é um manual fácil de você conduzir para onde você quiser estar com ele, né? Porque é uma dimensão compacta, é um livro com capa flexível, e isso foi também pensado na hora de elaborar o texto. Quanto ao trabalho, foi um trabalho assim de um tempo alongado, né? A gente fez a coisa sem pressa, já com esse propósito de conferir ao leitor um material seguro, um material sério, né? E conteúdos que aparentemente eram dificílimos, né? Conteúdos de difícil acesso, que eu, assim, juntando o tempo que eu tenho de estrada, de leitura no direito e na filosofia, são mais de 20 anos já. Então, às vezes a gente rala muito para chegar até esse ponto. E se nós conseguirmos proporcionar um perfil para você aprender de uma maneira mais objetiva, né? E sem carecer dos elementos de profundidade, mas fazendo com que a pessoa perceba a importância desses temas, é melhor. Além disso, está cuidadosamente revisado com a jurisprudência mais recente, viu? Então, é outra coisa que nós não podemos nos esquecer, é da realidade. E fazer o link da realidade com os aspectos teóricos, com os aspectos práticos, né? Então, a conformidade com o direito dá àquele que se propuser a ler e a estudar domínio, não segurança na hora de trabalhar com esses resultados, porque não é apenas você estudar, né? Eu tive uma trajetória de muita leitura, estudo, luta. Mas se você ficar simplesmente tentando memorizar, às vezes o resultado ele demora muito, ou o resultado ele não é um resultado sólido, né? Então, como se tem um resultado sólido? É pelo domínio das estruturas teóricas. Então, além de estudar, eu sei como estudar. Além de saber os conteúdos, eu sei como saber o conteúdo, né? Então, disso aí vem uma diferença, e nós vamos introduzindo no capítulo 1 do livro, que trata das suas fontes do direito, né? Na verdade, o livro é dividido em 6 partes, né? Então, a gente subdivide em 6 partes. E essas partes, elas estão também divididas em 2 grandes eixos: a estática e a dinâmica do processo penal, né? Então, assim, é questão muito legal, porque você tem o domínio dos conceitos e consegue relacionar com a estrutura. Tem o domínio do conceito, mas consegue verificar se esses conceitos funcionam, né? Então, eu tenho a teoria, chegou a hora de testá-la. Vamos testar a teoria? Então, em cada um dos capítulos, nós encontramos um aspecto de jurisprudência, né? Então, temos um precedente recente em cada um dos capítulos, na finalização, enquanto análise. E, ao final do livro, nós temos a análise dos eixos centrais, que denominam de gatilhos, né? Os gatilhos necessários para você impulsionar. Então, a preocupação maior é com a eficiência dos resultados, né? Otimização dos resultados. Então, gente, quando eu começo a estudar as fontes do direito, né, na primeira parte, o objetivo é relacionar com os fundamentos teóricos mais consistentes. Então, encontramos relação com Norberto Bobbio, né, e especificamos como as fontes se classificam. Porque o pior de tudo é você aplicar uma regra sem saber o que está fazendo, né? Então, assim, muita gente aplica o direito sem saber o que está fazendo, ou estuda o conteúdo sem saber situar aquele estudo. Isso não pode acontecer para quem se propõe a uma formação mais sólida e elaborada, né? Não dá para você fazer dessa maneira. Então, ao tratar da estática, né, dessa parte estática do direito, né, eu coloco logo estática, 2 partes, nós damos ênfase àqueles aspectos de construção do direito processual penal, né?
E essa construção, ela se inicia com a definição do próprio conceito do direito processual penal. Mas o que seria o conceito? Então nós precisamos dividir o direito positivo e delimitar bem o direito positivo. Então é como se fosse uma necessidade de você demarcar o material a partir do qual você vai construir todo o seu conhecimento. Se não houver essa demarcação, o ponto inicial ele será movediço, né? E o resultado disso é um resultado de uma baixa eficácia do nosso direito, de uma baixa aplicação da Constituição da República. Então, para termos compromisso com a espécie de teia normativa, nós procuramos definir bem as fontes, né? E isso tem sido tão esquecido, né? Quando nós percebemos que chega na jurisprudência e os equívocos são enormes em termos tanto de uniformidade como da própria solução dos casos concretos, nós podemos ver que alguma coisa está errada. Mas por quê? Porque não se fincou bem os pés no ponto de partida que é a fonte, né? Mas o que é a fonte? A fonte seria um ponto inicial, a fonte seria o nascimento do direito, a fonte seria o elemento essencial em um direito de base positivista para dizer qual é o seu conceito, o que é direito vigente. Se nós não temos esse domínio em relação às fontes, você vai construir qualquer outra coisa, opinião. Opinião enquanto doxa, né? Opinião enquanto aquela base que todos nós podemos debater, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Teoria do acho, né? Mas você não vai construir propriamente uma ciência em termos de episteme. E isso é muito interessante, porque se você, por exemplo, se propuser a advogar, os seus resultados eles podem ser bem diferentes se você tiver a definição da fonte, né? Então, se eu digo, olha, eu estou afirmando isso, não porque considero que essa seja a opção política melhor, mas porque é essa a opção estatal, os argumentos que você pode construir são argumentos verdadeiros, né? Argumentos que a gente chama verdadeiro no sentido de argumentos científicos, tá? Argumento, então, que tem consistência. E aqui nós procuramos classificar as fontes. E essa classificação amplia a sua percepção. Além de apenas assim você, por exemplo, querer dar uma configuração estética ao seu conhecimento, muito além disso, né, eu conheço as fontes, eu conheço as classificações, existe fonte unilateral, existe fonte bilateral, né? Então a fonte que nega um elemento, a fonte que afirma outro elemento, aí eu migro para as antinomias enquanto fonte, né? As antinomias podem ser fontes, ou fontes enquanto um ilícito, né? Um ilícito normativo. Então de um ilícito nascem efeitos, né? Então esse livro, por exemplo, é o único que aborda o direito sob a lente da nulidade. E muitos descuram da nulidade, mas a nulidade é muito mais do que isso, né? A nulidade é muito mais do que o nada. Se você olhar para ela de maneira despretensiosa, isolada, você simplesmente verá o nada. Mas se você observar a nulidade com a lente mais crítica e acurada, pela nulidade você enxerga o direito. E por quê? Porque é justamente quando se percebe os pontos escuros que nós temos o maior realce do ponto definido, do ponto claro. Então, aonde existe a nulidade, você pode fincar, pode definir os aspectos do direito positivo, né? E muitos querem negar a existência de nulidade, igual uma criança que não aprende o que é ausência e o que é presença. Ela não terá condição de dominar o mundo. Nós entendemos a liberdade também porque nós sabemos o que não é liberdade, né? Então, esse confronto é um aspecto dialético do livro que dá a ele firmeza em relação às fontes. Então, eu tenho fontes que são bilaterais, né? Eu tenho fontes que são unilaterais, em especial quando eu me refiro às antinomias. Então as antinomias se classificam, né? Existem antinomias. O que seria antinomia? Seria o conflito normativo, né? Aí eu posso dizer primeiro, existe o conflito verdadeiro ou o conflito autêntico e existe um conflito aparente, né? Ou um conflito irreal. O verdadeiro, o ordenamento jurídico não resolve de maneira expressa, né? Então é justamente o verdadeiro que você vai fazer incidir o princípio da proporcionalidade para encontrar uma solução equilibrada. Ainda a gente tem referência aos gregos, né? Eu acho o povo grego o pessoal mais genial, né, que nós conhecemos no mundo ocidental. No mundo oriental existem outros, mas a ênfase da nossa cultura é a cultura ocidental. E o grego trabalhou com a noção de justa medida, né, de meio.
e que pode ensejar, por exemplo, o juiz tem que ser prudente, não pode ser excessivo, ele tem que se situar no meio. Os excessos são viciosos. Então, quando nós falamos de justa medida, é justamente para solucionar aqueles casos trágicos. Como é que o nosso ordenamento jurídico prevê a solução de uma antinomia que é fonte do direito, né, de um conflito normativo? Está na lei de introdução às normas gerais do direito brasileiro. E lá nós temos os critérios que devem ser observados pela ordem. Primeiro, o critério hierárquico. Então, se tiver a Constituição, ela deve prevalecer. Não é? Isso é um axioma. Então, é bacana isso, porque se você for no índice remissivo, procurar a expressão, você encontra e você vai lá e te dá potência. Então, o livro tem várias formas de você estudar. E só se estuda riscando, viu, gente? Eu sei que às vezes dá uma dó, né, de você riscar o livro. Eu mesmo peguei um exemplar para mim para estudar e destruir o exemplar. Né? Mas por quê? Porque eu preciso reler, aí eu procuro uma palavra melhor para me expressar, para uma edição posterior. E quando você for estudar, também o ideal é que você risque, né? Ou tem um ponto de discordância, uma contradição, você anote, faça uma chave. E a gente faz da seguinte maneira: eu saio riscando com duas linhas, com a linha ondulada, coloco uma chave ao lado, coloco a observação, faço minhas sínteses às margens do livro, e a potência disso é formidável, né? Otimização de resultados. Porque geralmente eu leio um livro uma vez. Alguns eu li mais de uma vez, por ironia do destino, né? E geralmente são livros que cada leitura você tem uma descoberta, né? Então, livros como, por exemplo, do ex-ministro aposentado Eros Grau, Ordem Econômica, esse eu li 3 vezes, riscando. Eu tenho 3 edições, cada uma riscada, eu risco a outra, e é um livro fantástico, né? O livro do professor Paulo de Barros Carvalho também já li mais de uma edição, e mais de um livro, porque a cada um é uma descoberta, é uma reflexão. Mas essa forma de estudo estruturado, né, você pode também sintetizar em um resumo, mas é muito interessante você fazer os links. Mas o livro já vem linkado, porque, por exemplo, se eu coloco lá na chave de artigos, ou mesmo no índice remissivo, presunção da inocência, tem uma série de páginas que eu menciono. Porque a presunção de inocência é um postulado. É um postulado porque é um princípio de maior nível. E é um princípio de maior nível porque orienta a aplicação de todos os demais. Eu digo que, na esteira de outros autores, né, que o princípio da presunção de inocência, ele é um grande princípio que está na base e que inspira todas as outras regras. Então, se alguém não tiver essa compreensão, ele vai produzir outra coisa, menos um direito com base nos postulados do positivismo jurídico, que muita gente descura, né, do positivismo jurídico. Mas é ele que é a base de um sistema afiliado ao Continental Law, né, um sistema afiliado ao Civil Law. E, em especial, algo que diz respeito a alguns princípios, postulados básicos do positivismo. Aí aqui eu menciono postulado da coerência, postulado da completude do ordenamento, né, da não contradição. Então, quando existe contradição, essa contradição é entendida como aparente. Então, voltando para a antinomia, eu tenho antinomias verdadeiras e antinomias aparentes. Enquanto as aparentes são resolvidas pelos critérios hierárquico, não é? Critério cronológico e o critério da especialidade, a antinomia verdadeira ela não tem solução. Um exemplo assim bem evidente no nosso sistema de processo penal é o problema da prisão ex officio. Né? Se eu for confrontar o 311, artigo 311, com o artigo 316, não é possível ali você solucionar o problema, porque enquanto o 311 diz que é vedada a providência de ofício, diz a contrário senso, né? Não há possibilidade de decretos de prisões provisórias ex officio pelo juiz. No 316 nós temos uma outra visão em relação à redecretação. Da forma como está escrito o artigo 316, é como se fosse possível prisões ex officio. Então eu tenho aí uma antinomia, né, a ser solvida. E essa antinomia precisa ser solvida pelos critérios de proporção, né, em especial considerando que o sistema nosso é um sistema acusatório. O livro ainda, né, ele trata de explicação de como essas normas se produzem. Porque quando eu falo de fonte, eu falo de um ponto inicial. E para isso eu tenho que entender o conceito de direito. Né? É interessante que vocês não vão encontrar no livro a explicação de que norma é um imperativo. Não tem isso. Né? Nós temos déficit de imperatividade quando os aspectos de uma norma e de outra colidem. Porque se uma norma diz uma coisa e a outra diz outra, uma antinomia no ponto relativo ao que nós denominamos de aspecto cometimento, para citar o teste Sampaio Ferreira Júnior, se eu tenho um conflito de efeitos normativos,
esse conflito ele pode implicar déficit de imperatividade, mas jamais a norma é um imperativo. Né? A norma não significa um imperativo, até porque existem normas que são permissivas, existem normas que são proibitivas e normas que são obrigatórias. Né? Mas a norma, antes de tudo, se produz na nossa cabeça. O que nós transferimos para o papel é o ato processual. Né? Então há um enlace entre teorias, teoria do ato processual, teoria da norma jurídica. E a norma é muito mais pensamento. Né? O aspecto é um aspecto kantiano. E essa percepção é uma percepção que faz você identificar em qualquer livro que a pessoa está se embasando em Kant, embora às vezes a pessoa que está fundamentando não saiba. Né? Ou seja, faz parte da nossa cultura. Então o aspecto da norma é um aspecto de conhecimento, você conhece algo para deliberar, você também ali você pensa a respeito dela, porque ela jamais coincide com o texto. Né? Então, quando eu olho um texto, eu vejo a norma, mas ela não é norma ainda porque eu a reproduzo enquanto pensamento. E aí nós descrevemos as fontes também em fontes de cognição, né? Uma cognição mais imediata, uma cognição mediata, e especificamos isso. O que é que vem a ser uma cognição imediata? Bom, nós temos textos mais expressos. A Constituição é uma fonte de cognição imediata. Né? Já uma cognição mediata seria, por exemplo, a aplicação dos princípios. E isso nós relacionamos com o Código. Né? Então, o Código de Processo Penal, por exemplo, lá no seu artigo 3º, né, do Código de Processo Penal, um artigo importantíssimo, fala das fontes e coloca como fonte supletiva costumes, princípios, né, que só vêm depois de não regulado na lei. Mas o livro considera outros aspectos, né? Ou seja, nós não temos apenas fontes legislativas. Né? A fonte legislativa, diga-se que a fonte legislativa é a principalité, a primeira. Né? Mas nós temos outras fontes. E a fonte jurisprudencial ela é uma realidade do nosso sistema. A própria Constituição diz, o que não pode é a gente criar uma fonte que a Constituição não sufrague. Né? Então, antes a Constituição. Então, quais são as fontes que nós temos? Até fontes internacionais nós temos. Né? As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, é algo reconhecido pelo ordenamento jurídico. O Tribunal Penal Internacional está reconhecido pela Constituição da República. Né? Então, isso é uma forma de demarcar os pontos de partida com o objetivo de propiciar controle. Infelizmente, nós nunca conseguimos evitar, né, proibir, o driblar aquele sujeito processual, o juiz, que deseja abusar do poder. Né? Nenhuma teoria humana conseguiu evitar isso. Então, na hora que o ser humano está lá, ele resolve abusar. Bom, mas como eu posso controlá-lo? Né? O controle pode ser feito através dos lindes bem demarcados. Me parece que isso é inconstitucional, é inquestionável, né? Os lindes bem demarcados. Porque aí eu tenho condições de aferir a decisão e perceber que ela incorreu em uma contradição grave. Né? Então, nós temos no direito várias fontes, né, que dão ensejo à sua construção. E isso vai nos dar condição de dizer o que é direito vigente. Algo tão esquecido, saber o que é direito vigente. Né? E vocês têm livros clássicos, inclusive livros de juristas famosos mundialmente que trabalham com o conceito do direito, como é o Hart, né? O próprio Kelsen. E aqui, às vezes, a gente descura do ponto inicial para construir o nosso arcabouço de conhecimento, que é justamente a fonte. Então a fonte vem logo no capítulo 1 com o propósito de esclarecer, né, que nós não temos apenas aquelas fontes, porque quando você pega um eixo comum, diz, não, a fonte é a lei, costume, jurisprudência, ou seja, eles não desenvolvem isso, né? Uma boa parte dos nossos manuais não desenvolve esse tipo de raciocínio, e é justamente o ponto mais importante. Né? Seria o ponto mais importante, identificar as fontes, para que uma decisão não seja embasada em uma estrutura normativa de menor estatura. Né? Por exemplo, decisões que estão baseadas em regimentos, no menor sentido, ou em portarias, né, ou em atos normativos de um órgão colegiado. As nossas decisões elas precisam migrar dos lindes do ordenamento jurídico. Em relação à chamada audiência de custódia, né, é interessante porque nós procuramos exemplificar com casos práticos. Então, a audiência de custódia é uma audiência que foi introduzida primeiro por uma fonte internacional, Pacto de São José da Costa Rica, né,
E houve até um reconhecimento tardio, talvez pela forma como nós encaramos as deliberações internacionais de direitos humanos. O STF acabou situando as fontes internacionais em permeio ali, como se fossem normas supralegais. É até uma convenção. Aliás, eu entendo, né, que o aspecto convencional no direito é essencial. Né? Ou seja, se eu não convencionar sobre os sentidos dos termos, a gente vai produzir falhas de comunicação. Então, o direito é um sistema comunicativo, né? Um sistema de comunicação por intermédio da norma. Se nós não entendermos isso, fica complicado. Então, um tribunal usa o termo com um sentido, né? Um usa nulidade com um sentido, o outro trabalha com nulidade com o sentido de sanção, o outro com o sentido de tipo processual, o outro com o sentido de vício, de fato vício, né? E isso pode causar ruídos de comunicação grave. Porque na hora de cumprir uma decisão, nós não sabemos exatamente o que a pessoa está comunicando, né? Está convencionando. Então a demarcação dos termos é muito importante. Né? E para isso nós temos a necessidade de estipular fonte e convenção sobre os termos. Então, falando de norma supralegal, né, esse conceito usado pelo Supremo, acabou que a Corte foi clara quanto a isso, foi para identificar normas que seriam superiores à legislação ordinária e normas que seriam de estatura inferior à Constituição. Então, primeiro a Constituição da República. Isso é um problema porque os países que assinaram o tratado geralmente colocam o tratado no mesmo patamar da Constituição. E os tratados, os cumprimentos dos tratados precisam de reciprocidade. Né? Então, eu, país, cumpro porque você cumpre. Então, se o Brasil não cumpre da maneira como o outro cumpre, isso pode causar algum problema de relação diplomática, de relação entre os países. Mas tudo bem, ao menos o tratado está acima e para ter estatura constitucional nós precisamos de uma aprovação qualificada no âmbito do Congresso para dar-lhe o mesmo status de emenda constitucional. Né? Então, a audiência de custódia ingressou no nosso sistema dessa maneira, mas demorou a ser percebida, né, em termos de cumprimento. E hoje nós temos, né, um sistema de audiência de custódia no Código de Processo Penal. Então não está só nas normas de natureza inferior, nas normas de estatura subalterna. Né? Então eu poderia até classificar as fontes dessa maneira, não esse tipo de norma, porque não é reconhecida como fonte, mas existem fontes principais, existem fontes secundárias, e isso é importante não para enfeitar, mas é importante para a gente saber o que se aplica primeiro, não é? E baseando no princípio da hierarquia das fontes. Essa percepção ela vai te dar condições, por exemplo, de contestar aplicações do direito que não se adequem à ideia de um sistema, né? Porque qual que é o propósito disso tudo? Né? O propósito é conferir funcionalidade ao sistema. Tem alguns termos que eles são bem juntos, né? Assim, termos como sistema, funcionalidade e estrutura. O sistema, ele digamos que seria a visão estática da coisa. Né? Eu delimito os seus elementos de comunicação, os seus códigos. Né? Então existe no sistema. A estrutura seria a condição teórica para a inserção dos conteúdos, para lhe dar movimento, né? Para lhe dar configuração. Então eu preciso de uma estrutura. E ali eu vou inserir os conteúdos, que é a semântica. E a funcionalidade é um aspecto pragmático que diz respeito à finalidade do direito processual penal. Então nós começamos o livro definindo o direito processual penal. Existe direito, existe ciência do direito. Né? Essas noções, às vezes você encontra em outros livros, né? E às vezes o acesso não é um acesso tão facilitado. O propósito do livro foi tornar tudo isso muito objetivo, acessível e, ao mesmo tempo, com fundamentação consistente, bem abalizado. E isso dá um diferencial. Né? Quem souber desses detalhes vai se sobressair em todos os campos. Não há dúvida disso. A pessoa, não, fulano sabe, o outro não sabe. Quem vai se sobressair, nós sabemos que é aquele que aquecer mais as estruturas intelectivas. E a ciência do direito fala sobre o direito. O direito seria o direito positivo. Mas não apenas isso. Se você for operar de uma maneira mais distanciada, você vai dizer que o direito tem lugar onde as liberdades se interferem. Então o direito não é qualquer coisa, não basta eu regrar. Até porque se eu regrar um direito dizendo sobre os seus propósitos, né, os seus elementos subjetivos, por exemplo,
quero dizer que a pessoa não pode se comportar de determinada maneira, e aquilo diz respeito à parte interna dele, né? Então, assim, o direito, ele tem que ser heterônomo, né? O direito não pode dizer respeito à estrutura moral de alguém. Então, o direito é quando há uma interferência. Por isso que diz que alguém chegou na ilha e já tinha alguém morando lá. Então, quando o outro chega, pode haver colidência. E havendo colidência é onde tem espaço o direito. É por isso que direito é conceituado como conduta, né? Quem disse isso foi Carlos Cóssio, e acabou que vários seguem Carlos Cóssio, como Edivaldo Brito, eu mesmo estou me baseando nele, li, é um autor pouco lido, deveria ser um autor mais estudado, porque nos dá uma compreensão maior. O próprio professor Paulo de Barros Carvalho leu na década de 60, então não há quem não tenha lido Carlos Cóssio que não tenha obtido algum diferencial, porque começou a perceber mais. Então o direito não é apenas o direito positivo, o direito é a conduta. E por quê? Porque é o direito positivo que regula a conduta. Na verdade, condutas que se interferem. Então, segundo Carlos Cóssio, é conduta e interferência intersubjetiva. Se um aluno de primeiro ano souber disso, ele vai em frente, né? Tem um livro chamado de Carlos Santiago Ninho, né? Eu até devo a indicação ao professor Paulo Cordeiro, da UFAL. O Carlos Santiago Ninho, ele fala justamente nisso. Se a pessoa souber que o direito só tem lugar onde é necessário regular condutas para o futuro, ou seja, ele é prospectivo, e por isso que regula expectativas futuras, ele vai em frente e faz uma espécie de estruturação de todo o conteúdo de uma disciplina, né? Então, o direito não diz respeito à moral. E a confusão na jurisprudência entre o que é moral e o que é direito é enorme, né? A gente vê aí como tornar uma disciplina sem organização, né? Sem ordenação. Nós encontramos várias decisões que dizem de maneira totalmente inversa ao que fala o direito positivo, né? Aí até alguns professores de processo penal dizem: o que é que eu vou ensinar para os meus alunos amanhã? Né? Eu ensino uma coisa e vejo uma decisão totalmente diferente daquilo que foi ensinado. Por quê? Porque houve uma mistura entre os elementos que devem regular condutas e elementos que regulam moral, né? Aspectos subjetivos, autônomos. Então, esse tipo de raciocínio é um raciocínio que causa problemas para a gente em termos de função, né? Qual a função do direito? O direito tem uma função, tem um propósito, né, de previsibilidade. Ele não controla o futuro, mas ele propicia o controle de expectativas através de um recurso, através de uma demanda, né? Então, quando eu trato do direito processual penal, bom, temos direito, o direito positivo, e temos a ciência do direito, que é ter como objeto de estudo o direito positivo. Mas muito mais do que isso é perceber qual o fito do direito penal nesse espaço de regulação. O espaço de regulação, que você vai regular a liberdade de outra pessoa, você pode regular de acordo com vários ramos do direito, né? Então, se eu tenho na mão já direito civil, direito administrativo, que são elementos suficientes para regular um aspecto da vida, né? A vida pode ser regulada de várias maneiras. Então, por exemplo, houve a morte de alguém. A morte pode ser regulada pela biologia, pelos estudiosos. A morte pode ser regulada pelo direito civil, uma sucessão, né? A morte pode ser regulada pelo direito penal, homicídio. E assim por diante. Tem vários recortes, né, sobre aqueles elementos. E esses recortes é que nos dão condição de perceber como é importante você unificar o que você vai examinar. É a unidade, né? Se você mistura as coisas, você não vai construir conhecimento. O conhecimento em termos de acerto para a aplicação do direito de uma maneira coerente, que são todos postulados do positivismo, tá? Coerente, consistente, não contraditória, ou seja, a supressão das antinomias, né? E a percepção de onde você está, ou seja, você não apenas saber estudar, mas saber como, né? É justamente o know-how que te dá um diferencial. Se, por exemplo, eu opero apenas um aplicativo, e fico ali fazendo os detalhes de um aplicativo, eu talvez seja um bom técnico para manusear aplicativos, né? Mas se você tiver condição de saber como aquilo ali funciona, você sabe até onde pode chegar e sabe também dominar aquelas estruturas do próprio aplicativo, ou mesmo sem eles. Então, por exemplo, se alguém estivesse estudando matemática na escola com a calculadora, né, o tempo todo com a calculadora, você não saberia aquelas fórmulas incríveis que o professor escreve em um quadro gigante, começa pequeno e termina grande, depois ele inverte, faz o contrário. Eu achava incrível os meus professores de matemática e física, incríveis, né, em termos assim de domínio daquilo ali.
você não desenvolveria nem aqueceria o seu raciocínio. Então, a ideia é tornar a pessoa mais capaz. Não que um seja mais inteligente do que o outro, não é isso, mas que seja possível aquecer esses tipos de conhecimento. E se você domina o percurso até o objetivo que se quer chegar, é outra coisa. Né? Então, por exemplo, há uma situação fática que deve levar alguém à condenação penal. Eu posso intuir. Né? Geralmente a gente intui, fulano é culpado. Mas veja, a intuição dessa forma é própria, por exemplo, de um outro tipo de profissão que não é jurídica. Né? Então, se eu sou, por exemplo, um repórter, é natural que eu haja pela aparência. Então, eu vou confeccionar a reportagem, vou dar as dicas, olha, tem essas linhas aqui, e é dessa maneira, ele vai elaborar seu release, vai elaborar a sua reportagem de acordo com um juízo de aparência. Mas se eu sou uma pessoa que trabalha com direito, especialmente aquele que vai julgar, o juízo não pode ser da aparência. Né? Ou seja, a evidência pode até ser importante para você se sustentar e decidir pela medida cautelar, a evidência. Né? O fumus. Então, fumus comis delicti, ótimo. Né? Periculum libertatis, eu faço a relação, cabe prisão, mas aquilo ali sempre provisória. Mas se é o caso de um julgamento, eu vou me basear em um juízo pleno. E a junção desses termos não pode permitir que se julgue pela aparência, mas pelo um juízo de certeza. Né? Então, essa forma de construção, ela demanda um percurso, né? Ela demanda uma descrição. É isso que nós denominamos de construtivismo lógico-semântico. Na verdade, a semântica faz parte da lógica. Mas quando a gente fala construtivismo lógico-semântico, é porque você precisa definir bem as estruturas para situar os conteúdos. Tá? E é interessante como isso te dá uma percepção diferenciada em relação aos assuntos. Porque para cada capítulo tem um caso concreto examinado e tem relação com os assuntos que estão lá na frente, delimitados conforme os cursos tradicionais de processo penal. Né? Mas se você domina a parte estática, quando você for para a dinâmica, a coisa vai fluir como se fosse absolutamente simples e fácil. Né? Não que seja, porque direito nunca é algo simples. Né? Direito trabalha com o aspecto de conflito. Então, como é que um conflito pode ser simples? Até tem uma palavra que um amigo disse, ó, Rosmar, ele está querendo criar questão. Veja que quem me falou isso não é nem jurista, mas ele falou questão. Ele disse, caramba, eu, processualista, você já puxa ali questão, ponto controvertido, conflito. Né? Questão, alguém colocou com objeção, controvérsia. Então, questão exige uma deliberação. E isso é perfeito, né? Só que eu não posso simplesmente decidir com base na intuição. Eu tenho que voltar. Então, o livro te dá uma percepção de que, além daquelas fontes imediatas do direito positivo, que você olha o enunciado e vê a norma, embora a norma seja diferente, existem outras fontes que decorrem da construção da norma. Quem é que percebe isso? Ou seja, se na sentença você introduz um silogismo, né, e eu sou um defensor do silogismo, eu acho interessante quando a gente começa a criticar as coisas de uma maneira mais simples. Né? Diz, não, o silogismo é coisa simples, mas na verdade a crítica ao silogismo é que é simples. Então, se a pessoa quiser dominar o silogismo, pode ir para, por exemplo, um Cauchy, né? Ele trata assim, você vê que a coisa não é brincadeira. Ele estabelece conceitos, estabelece definições dos conceitos e estabelece o encaixe dos conceitos. Né? E aí você percebe que para condenar alguém não seria tão simples assim, porque a condenação ela depende de um raciocínio analógico. Então tem a participação humana fundamental. E é justamente o homem que está no meio produzindo a norma que será a fonte. Então a sentença, né, como o próprio Kelsen diz, né, a sentença seria uma norma individual e concreta, ou para falar no professor Paulo de Barros Carvalho, é a introdução da norma no sistema. Então, veículos introdutores de normas. Né? Quais são os veículos introdutores de norma? O juiz acaba sendo o veículo fundamental introdutor de norma, né? Porque ele vai estabelecer decisões com base em parâmetros. Então, se for algo assim muito básico, ele vai estabelecer um parâmetro arbitrário. Né? Mas se você tiver, por exemplo, como justificar a partir da descrição do entinema, do silogismo, especialmente o silogismo que defina as suas premissas, então a minha premissa maior não será apenas o conceito, será a definição do conceito. Eu construo, construtivismo lógico-semântico. A minha definição da premissa menor não será apenas o conceito da premissa menor enquanto descrição da denúncia, não.
será a definição a respeito daquilo, ou seja, a demarcação. Eu vou demarcar. Né? E por último, a conclusão não será apenas um encaixe simples, mas será a justificação por que eu decidi. Isso quer dizer, gente, que existe, e aqui fica bem claro isso, existe derivação. Se eu puder falar para vocês uma palavra-chave, né, que vai justificar por que, não apenas porque nós existimos, ainda que a gente não tenha respostas definitivas, né, nós derivamos de algo nesse sentido. Mas se a gente for situar no plano normativo, onde o homem existe, existe crime, onde o homem existe, existe conflito, existem derivações normativas. Né? E noções como norma-programa e norma programada. Né? Então, isso é controle de abusos. Né? Você vai construir uma decisão e você não tem base nenhuma anterior em relação ao que construiu, então quer dizer que a tua decisão não deriva de nenhum ponto de partida firme, né? Ou se a gente não tiver um ponto de partida definido porque tem antinomia ou porque existe lacuna sob o ponto de vista, não do participante, mas do observador, são dois pontos de vista, né? Então, se você estuda por nós, você vai perceber que existem pontos de vista. Às vezes a gente está aqui discutindo, eu não concordo com você, e na verdade os pontos de vista são que são diferentes. Um está sob a ótica semântica, o outro está sob a ótica sintática, o outro sob a ótica pragmática. Ou falando com base em uma maneira mais simples, né? O Tássio Lacerda Gama que traz isso no livro dele, o sentido é a semântica. Então, um sob o ponto de vista do sentido, do Instituto, estou discordando. O outro fala sobre o sentido, sobre a parte estrutural. Então, quando eu falo sintática, é estrutura. E o outro fala sobre a função daquele instituto. Então, envolvendo, por exemplo, para a função do processo penal, na maioria das vezes vocês encontram dizendo, olha, a função do processo penal é punir. Não tá correto sob o ponto de vista pragmático. Né? Se eu for falar sob o ponto de vista de sentido, talvez esteja, porque penal é aplicação de pena, correto. Punir. Né? Mas, mesmo assim, se eu for migrar para os aspectos estruturais, eu já vou ter dúvida se aquela afirmação deve prevalecer. Por quê? Porque a sentença condenatória é supletiva. Né? Ela deve ser aplicada somente quando não é o caso de extinção da punibilidade ou antes, quando não é o caso de absolvição. Aí ela pode ser aplicada. Então, eu posso dizer, olha, a função do direito penal é atuar concretamente e punir. Posso. Né? Atuar o direito punitivo. A maioria dos manuais fala dessa maneira, finalidade primeira. Mas, gente, se você for passar para um outro aspecto que leva em consideração a pragmática, a função do sistema, a função. Né? Veja que quando fala função, você fala relacionando com a estrutura, que é a sintática. Né? Então, função e estrutura estão juntas. São compartimentadas, mas uma se relaciona com a outra. Ora, o processo criminal tem função de controle epistêmico. Né? Então, controle do conhecimento dos fatos. E por quê? Porque o ser humano se equivoca. Né? Quantas vezes eu não me peguei me equivocando? Né? Eu até fui no oftalmologista, né? Essa fase da gente de estar o tempo todo na tela do computador, não é brincadeira. Aí eu, depois de muito resistir, voltar a usar óculos, eu digo, preciso ir porque estou tendo uma certa dificuldade em às vezes até ler. Né? Aí fui conferir as letras lá na tela, né? As letras. Aí, olho esquerdo, né? O olho esquerdo, fui fazer o teste, aí primeiro em um, depois em um outro. Aí disse, esse olho está perfeito. Né? Esse seu olho está enxergando tudo, que olho incrível. O outro não estava, né? Não está perfeito, não está com a acuidade perfeita. Eu disse, caramba, se você não tiver a percepção do que você está lendo, né? Se você sair errando as letras, você vai ter a interpretação equivocada a respeito das coisas. Né? Então, é lógico que isso é uma forçada de barra, mas imagine alguém que não tem condições de controlar aquilo que vê. Então, justamente a definição do direito processual penal, a partir da sua função, mas com base em fontes, ele te dá a seguinte conclusão, que o direito processual penal serve para assegurar a liberdade, que a liberdade é permanente, né? E que pode ser decotada. Então, só entendo a liberdade porque é possível restringi-la, né? E essa restrição se deve fazer por intermédio do devido processo legal. Então, finalidade de sobreposição do processo penal e mais, a finalidade de manifestação do direito processual penal, né? Como ele se manifesta, como o direito processual penal se manifesta por intermédio das fontes. A finalidade e propósito maior é a evitação de abusos, não é isso?
Ou seja, a finalidade maior é assegurar a liberdade de alguém. No seguinte sentido, você só pode ter sua liberdade suprimida, todos nós podemos, né, ter a liberdade restringida, se for seguido o trilho legal, né, se o trilho for observado com maior rigor. Então, para fazer, por exemplo, a limitação de liberdade, eu tenho que seguir uma descrição normativa. Né? Nesse sentido é que o ilícito, um ilícito qualquer, é também fonte do direito. Então, por exemplo, se eu cometo um ilícito processual, julgo violando o devido processo legal. Julgo, por exemplo, invertendo a oitiva de testemunhas. Primeiro devem ser ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação. Então eu inverto e ouço por último. Isso é um ilícito. Disso nasce uma função nomogenética. Né? Então tem nomes assim que às vezes você vê, né? Eita, que nome difícil, né? Bom, a gente está explicando de uma maneira muito mais palatável. Genética vem de gênese, que vem de início e que tem a ver com fonte. Né? E nomo tem a ver com norma. Então existem normas que propiciam a construção de outras normas. E nunca pode ser algo que não tenha um antecedente. Seria sem sentido aqui eu começar a falar com vocês e não explicasse, por exemplo, pontos iniciais por que eu estou falando. Né? Eu ligo, começo a falar, fica uma coisa descontextualizada. A não ser que nós queiramos brincar, podemos. Então existe uma justificativa. A justificativa é brincadeira. Eu estou falando algo sem fundamento, né? Eu estou falando nada com nada. Então vou ligar, vou começar a cumprimentar as pessoas. Existe, até para isso existe uma justificativa estrutural. Então a forma que você interpreta o direito depende de conteúdo legislativo, mas depende sobremodo do ser humano. Né? E é o ser humano que pode incorrer na chamada vivência da contradição. E essa vivência da contradição significa o seguinte, que você, juiz, pode sair da moldura. E quando você sai da moldura, você desafia os recursos, desafia os instrumentos de controle, que em especial são os recursos e a nulidade. Né? A gente tem uma forma de estudar, de relacionar os conteúdos. Né? Então, isso sempre foi muito bacana das maneiras como eu me propus a ler, a estudar e a aprender. Tipo, estudar pelo prazer, né, de conhecer, de também ter resultados, mas não com o objetivo do resultado em primeiro lugar. Porque tem pessoas que querem ter o resultado em primeiro lugar e deixam de fazer o que é mais importante, que é justamente o meio. Né? Então, as nossas relações geralmente são de causa e efeito, especialmente no mundo natural. Mas mesmo no mundo normativo, nós conseguimos explicar as coisas com base na noção natural de causa e efeito. Então, eu tenho resultados, por exemplo, no meu trabalho. Eu tenho resultados porque fui escolhido para trabalhar em um determinado ambiente, ou passei em um concurso público, ou tive resultado com o meu agir processual porque obtive êxito no habeas corpus. Eu fiz por onde para isso, né? Então, o advogado que age assim, o membro do Ministério Público, o juiz, ou o estudioso em geral, se tornou culto, porque leu, né? Então, é justamente a ideia de você solidificar o conhecimento, não com o propósito imediato de ter o resultado como se fosse um atalho. Não, o resultado ele vai vir. Né? Então, quando a gente relaciona os assuntos, é para dar potência. Então temos assim mais de 50, temos 41 precedentes analisados cuidadosamente, né? Mas a análise ela vem depois. Né? A análise ela vem depois que você expõe a teoria e enlaça a teoria com a prática. Algo tão difícil hoje, né? Você enlaçar a teoria com a prática. Eu costumo dizer que falta treinamento. Tá? As coisas não vêm do nada, né? Falta treinamento. E quando você percebe, por exemplo, o sujeito toca um instrumento de uma maneira perfeita, né? Alguém que toca saxofone, toca uma guitarra, toca uma bateria, isso é uma coisa, um primor. Eu não vou aprender se eu não treinar. Né? Então é um piano, eu preciso ter domínio a respeito dos meus dedos. Né? Então a pessoa começa ali ensaiando, ou todo dia bate numa tecla, né? Ou vai tocar, por exemplo, um violão, então cada dia vai fazer aquele exercício, que é um exercício inclusive maçante. É assim no esporte. Então o sujeito quer nadar, ele quer aprender a nadar bem, ele vai ter que bater perna todo dia. Até o grande campeão faz isso. E aqui a gente reconhece essa necessidade de treinamento e de domínio. Ninguém vai dominar o conhecimento se ele não aquecer. Né? Então, o livro se caracteriza com essa pegada sistemática e tem algumas coisas bem bacanas. Por exemplo, não tem nota de rodapé explicativa. Tem nota de rodapé que referencia os autores que foram pesquisados. Né? Então, cita rigorosamente os autores que foram pesquisados, mas não tem nota de rodapé. E outra, não tem
transcrições de livros alongadas ou com estrangeirismos, né? Então, se for necessário uma palavra estrangeira, é traduzida imediatamente. Isso dá fluidez à linguagem. Os tópicos absolutamente curtos, né? E um grande diferencial é uma introdução de cada capítulo com o vídeo. Então, ao todo, foram disponibilizadas 5 horas de conteúdo de aula, né? Então, assim, isso é legal porque você, por exemplo, estou com um livro aqui, aí eu vou para o código, né? Aí anota o código, aí você vai lá, se cadastra na editora, você tem acesso aos vídeos, né? Para quem tiver um e-book, tem e-book disponível, inclusive e-book do nosso livro Teoria da Nulidade, que foi nossa tese do doutorado, né? Teoria da Nulidade acabou se tornando um livro, eu até fiquei surpreso, né? Lógico que me dediquei para fazer o melhor que podia, mas se tornou um dos livros de referência na área de nulidades, né, no Brasil, e não porque eu busquei esse objetivo, mas porque ele veio de acordo com o que você estuda e trabalha e se esforça, né? E hoje ele tem também e-book, né? Foi uma forma que a editora encontrou de tornar mais acessível, mais barato o acesso ao conhecimento, porque não é necessário você remeter o livro físico, né? Mas eu, como eu adoro um livro físico, eu gosto de papel, né? Assim, alguns dizem, pô, os caras gostam de papel, né? Então o papel realmente é bacana, né? Você sente o cheiro, escreve, risca. Eu realmente adoro estudar riscando, né? E acordar cedo e estudar é uma coisa maravilhosa porque te dá uma vivacidade no que você faz. É igual treinamento, né? O treinamento que você faz. Então, o que é que a gente parece que falta assim, no Brasil? E agravada a situação pela quantidade de litígios, né? A gente tem uma quantidade muito grande de litígios que você precisa realmente ser prático na hora de deliberar. Se você for parar e tudo, mas você pode treinar. Né? Então eu vou decidir um caso penal. O caso penal que tem liberdade no meio não pode ser algo decidido no computador. Né? Assim, digo no computador através de um robô, não dá. Né? Ou seja, o caso penal ele precisa ser um caso bem elaborado e cuidado porque diz respeito à liberdade de um ser humano. Ou seja, um direito que eu posso estruturar dentro da hierarquia de valores, que é um outro problema das fontes, a hierarquia dos valores, que você pode separar os valores a partir de camadas, e esses valores são vetores para você dizer, por exemplo, que o princípio da presunção de inocência é importante, que o favor rei é importante, né? Que o indúbio pro réu é importante, são princípios que têm um valor agregado, não porque nós queiramos, mas porque a história humana demonstrou equívocos na hora de julgar. Né? Até um dos quadros assim que merecem elogios, né, do projeto Inocência, que está passando o Fantástico está apoiando, perfeito, porque aquilo retrata a nossa história em termos de julgamento. Quantas vezes nós não julgamos mal? Né? Às vezes com um problema de visão, você não está enxergando bem o detalhe, né? Ou às vezes um problema psíquico que você viu onde não existia, o problema das falsas memórias. E justamente por isso que nós estruturamos cânones que visam evitar equívocos, né? Ou seja, visam tornar o nosso mundo um pouco melhor, né? Ou menos doloroso em termos de convivência, né? De adequação. E aí, gente, outro detalhe que nós buscamos, né? É dosar os negritos. Né? Então, quando, por exemplo, tem negrito, é porque também já coloquei lá no final o índice remissivo, né? Isso com um trabalho fantástico da editora. Sou muito grato à editora Noesis, porque a gente paginou todas as nossas referências, né? As nossas referências de índice remissivo, tanto por artigo quanto por assunto. Então foi um trabalho gigantesco. Por isso que o livro também demorou um pouco para sair, precisava fazer isso com cuidado para não misturar. Então existem os negritos e ao final existe o índice remissivo por assunto. Então eu quero estudar algo. É necessário estudar o livro todo? Bom, estudar o livro todo é bacana porque você vai ter uma potência maior. Então se você se dedicar hoje a ler tudo, assim, você vai ter um diferencial, porque você não encontra esse conteúdo dessa maneira escrita em outro, né? Você encontra nesse livro. Então toda vez que eu leio um livro todo, eu digo, esse livro é meu, né? Eu digo, esse conteúdo ninguém tira de mim. O conhecimento que eu ganhei, ninguém tira. Né? Outra coisa podem tirar, mas não aquilo que você ganhou, a não ser que você adoeça, etc. Mas se você tiver em plena sanidade mental, né, com saúde, aquilo ali é seu, né? Você não perde. E essa leitura completa do livro é bem recomendável, mas é possível você ler por capítulo. E os capítulos foram estruturados de maneira simples também para facilitar a consulta. Né? Então quero peticionar, eu encontro o assunto.
né? O que é que foi dito aqui? O que é que tem de bacana para dizer? Em relação à fórmula estrutural da nulidade, que até muitos se assustam quando veem, né? A gente fez um detalhamento dela para mostrar o seguinte: não é tão difícil. É a demonstração da estrutura. E é exatamente o que você faz no dia a dia e talvez não perceba. Então, acabamos que relacionamos com os símbolos da lógica, né? Que são símbolos universais. Assim, eu poderia usar qualquer outro termo, mas se eu tenho termos da lógica, que são termos já conhecidos e universais convencionados, por que não facilitar a comunicação? Né? Então, o que vocês vão perceber quando tiverem acesso a esse conteúdo é o zelo, o cuidado, né? Ou seja, as coisas não foram feitas de qualquer maneira, né? As próprias aulas foram cuidadosamente gravadas, não foi feito... até no ambiente que eu estou para fazer live foi outro ambiente, porque a gente precisava tratar com seriedade alguns assuntos e tornar também a questão mais agradável para a hora de você ouvir, escutar, né? E isso é muito importante. Eu vou lembrar para vocês não esquecerem de enviar o e-mail, né, para curso de Direito Processual Suporte, é cdppsuporte, tudo junto, @gmail, para poder concorrer ao livro. O pessoal da editora deve sortear, a gente vai comunicar, né, o sorteio do livro. Eu espero que todos tenham bastante sorte, né? Se pudesse doar para todo mundo seria ótimo, né? Infelizmente a gente não tem essa condição, né? Que o livro fosse sempre um instrumento disponível, né? Para esse fim. E o que nós vamos ver aqui tem várias formas de classificação ainda da fonte, né? Descrição de abismos jurídicos, descrição de fontes híbridas, né? O que é uma fonte híbrida? Você sabe o que é uma fonte híbrida? A súmula vinculante é uma fonte híbrida. A súmula vinculante sobre as algemas é uma fonte híbrida. Por quê? Né? Então nós descrevemos isso, né, para dizer que existem vários pontos de partida para você chegar à mesma conclusão. Né? E essa ideia é uma ideia que te dá sedimentação, né, de estudos e resultados. Cada capítulo é enlaçado com o outro, mas como eu disse, você pode estudar de maneira autônoma. Né? O livro tem índices remissivos. Isso te dá também condição de rever assuntos que você, por exemplo, eita, eu li isso em algum lugar, onde está? Né? Você tem condições, então, de encontrar. Eu, geralmente, quando leio um livro, eu saio numerando. Eu digo, caramba, isso aqui, página tal. Eu volto, aí vou fazendo as remissões. Mas no nosso livro a coisa já vem pronta, né? Para você ter potência e estudar. Outra coisa é que você vai ter condições de enxergar o direito processual penal como observador de segundo nível. Né? Uma coisa é só eu quero enxergar um objeto de estudo e coloco ele na frente do meu nariz muito próximo. Eu vou ter uma visão. Outra coisa é se eu conseguir essa imagem nítida de uma maneira mais distanciada. Né? E, inclusive, vai economizar bytes da sua memória, né? Porque você vai usar esses bytes, se a gente puder chamar assim, da memória, de uma maneira muito mais potencial, né? Potencializada, otimizada. E isso é muito importante para os dias de hoje, porque a quantidade de informações que a gente tem à disposição é uma quantidade grande. Né? Então, tem um livro ali, 3.000 páginas. Ótimo, se você conseguir ler, desde que seja um assunto estrutural. Né? Mas se for aquele assunto mais imediato que vai se esvaindo, talvez você não esteja dentro do percurso mais adequado. Mas é sempre importante você ter contato. O capítulo 1, então, trata das fontes, né? Aí a gente fala de critérios para você identificar, né? Fala do problema dos princípios, abertura principiológica, fatores condicionantes das fontes do direito, como, por exemplo, o princípio da preponderância. Às vezes você tem ali um cardápio de fontes e não sabe o que fazer. Né? O que é que interessa? Você decorar todos os princípios e na hora de aplicar você não tem condições de dominar aqueles princípios. Então, temos aqui não só a menção aos princípios, mas, sobretudo, a menção a como aplicar esses princípios. Né? E o problema do controle. Pessoal, estamos chegando ao final. Eu queria dizer que eu estou imensamente feliz de estar aqui com vocês. Extremamente grato. Tá? Quero agradecer, cumprimentar meus alunos que vieram aqui, acordaram cedo. Dizer que vamos nos encontrar segunda, terça e sexta. 6 da manhã sempre. São 41 capítulos. Aí não percam. Eu vou dar um panorama geral do livro. Vai ser um facilitador da leitura e do aprendizado.
E bacana porque vamos ganhar energia para que nosso dia seja melhor, viu? Um beijo no coração de todos. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, a editora que está nos apoiando e colocando esse livro no seu devido lugar. Um abração, viu? Tchau, bom dia. Beijão. Obrigado, valeu.